Magnificat, anima mea Dominum. Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou Marcelo Amazonas e hoje eu vou falar sobre os modos gregos, falar novamente sobre os modos gregorianos ou modos da igreja, como diz o americano, de church modes, ou ainda, como eu prefiro chamar tecnicamente, escalas modais. E no episódio de hoje eu vou mostrar o porquê. Independentemente dos nomes, a gente vai ver como a gente pode utilizar os modos de forma efetiva através de um único procedimento, uma única fórmula. Mas antes disso eu quero fazer algumas considerações. Os modos são aquele tipo de assunto que quanto mais se explica, parece que mais ele gera dúvidas, né? Porém, depois de um tempo estudando e reestudando esse assunto, eu percebo que toda essa confusão faz parte da própria história do desenvolvimento dos modos. Se você fizer um estudo na história, você vai ver que todos os tratados, as teorias formuladas ao longo dos séculos, né, sobretudo o século XV, XVI, XVII, esses tratados são controversos em muitos pontos e muitas das confusões que a gente vê ainda hoje advém dessa história conturbada que passou pelas mãos de inúmeros teóricos ao longo dos séculos. E para esclarecer isso, é claro, a gente ia precisar de um outro episódio. Porém, eu acho importante ressaltar que o ponto central de toda essa confusão está no fato de que o desenvolvimento dos modos não aconteceu de forma linear, e sim concomitante, ou seja, várias teorias foram sendo formuladas e incorporadas ao mesmo tempo em que outras mais antigas ainda estavam em utilização, né? E se a gente estuda a história dos modos, a gente pode perceber, a gente pode entender o porquê de todas essas confusões acerca de classificação, acerca dos nomes. Por exemplo, tem gente que não gosta de se referir aos modos, né, como modos gregos. Mas quando a gente fala jônio, dórico, frígio, lídia, são regiões, povos da Grécia Antiga, entende? E o desenvolvimento dos modos, ele está de fato ligado aos modos gregos, né, aos tetracordes, as espécies de quintas e quartas, né, que deram origem aos 8 primeiros modos, e vai daí. Depois teve um monte de mudanças, adaptação desses modos gregos para o canto, depois para o sistema tonal, né, e tudo isso. Então, esses modos, eles são em parte mesmo modos gregos, porque eles são de fato originários dos tetracordes. Mas para mim, eles também podem ser chamados de modos gregorianos ou modos da igreja, né, o church modes, porque também passaram pela mão da igreja, pela intervenção da igreja. O Papa Gregório, a gente já viu aqui o monge Galerianos, né, e também todas essas formulações se deram de acordo com diferentes propósitos, diferentes características, né? Por exemplo, de acordo com a nota finalis, né, que deveria estabelecer a tonalidade do modo, de acordo com graus de cadências desejadas, de acordo com o efeito sonoro, o efeito emocional, sobretudo no uso religioso, né? Ou ainda de acordo com princípios da imitação, né, que depois virou a base da fuga e vai por aí. Depois toda essa confusão só foi se acalmar lá para o fim do século XVII, quando estudiosos, caras como Charpentier e outros, começaram a sugerir que de fato só tinha 2 modos, né? O maior e o menor, e foi essa visão que abriu as portas para os modos tal como a gente conhece hoje. E é a partir daqui que eu vou seguir no episódio de hoje. Bom, lá no começo, eu falei no começo do episódio que eu chamo tecnicamente, né, os modos de escalas modais. Isso tem a ver tanto com essa visão do Charpentier, do Simpson, né? Christopher Simpson também, essa visão de que a gente só tem o modo maior e o modo menor, mas também tem a ver lá com as origens, né? Com a nota principal, a nota finalis, aquela que representa o tom da música. Então, vamos pegar o modo maior, o modo jônio, que aliás, só para você ver a confusão, o jônio já foi o 11º modo grego, antes de ser adotado como nosso primeiro modo, né? Enfim, qualquer hora eu falo, dou uma esmiuçada nessa história. Se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários, tá? Para nós. Então, vamos pegar o modo jônio, né? O maior. Esse modo é constituído por tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, como a gente sabe. Se a gente começa da nota dó, por exemplo, com essa constituição, a gente vai ter a seguinte escala, né? Escala dó maior.
tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Depois essas notas se repetem, né? O conceito da escala. Se você quiser ver o episódio, eu vou deixando aí, tá? Agora eu vou colocar essas notas em forma circular aí, que assim a gente entende, a gente pode ver de forma bem mais clara, né, essa ideia da oitava também, dessa coisa que se repete. Agora veja, assim como lá na origem, né, o que determina o modo é a nota da tonalidade, a nota finalis, né? Então, quando você toca qualquer uma dessas notas, né, mas você tem a sua base no dó, você está configurando a sonoridade, o efeito emocional do modo, né, que se estabelece a partir das relações entre a nota de base, que hoje em dia a gente chama de centro tonal, né? E as outras notas desse conjunto, né? No caso desse modo. Então, tá vendo? A partir desse centro que a gente escolheu, a gente tem segunda menor, terça maior, quarta justa, quinta justa e assim vai, entende? Agora, se a gente muda a base tonal, se a gente escolhe outra nota desse modo mesmo, para ser a nota finalis, como diziam os antigos, né? Mas se a gente continua com o mesmo conjunto, a gente vai estabelecer outro efeito emocional, porque vão se estabelecer outras relações, né, entre essa nota de base e as demais notas do conjunto, ou seja, se estabelece um outro modo, uma outra atmosfera emocional. E é isso aí, eu acredito que essa é a visão, essa visão é importante dentro desse conceito, é vital, é o conceito do modalismo mesmo, né? Embora a gente mude o modo, né, a gente continua dentro de um mesmo conjunto de notas, né? Por isso que eu me refiro tecnicamente a esses modos como escalas modais, né? Tem gente que fala que são modos diatônicos, porque eles estão todos dentro mesmo, né, do modo maior ou do modo menor, como a gente vai ver já. Olha só, vou tocar então um pouco para ilustrar o que eu falei, para a gente sentir, né, que faz parte do compreender. Como diz o Hermeto, o sentir em primeiro lugar, o saber sem sentir é inválido, né? Então vamos lá, olha só, base no dó, eu tenho o jônio que se estabelece. Vou ficar tocando o mesmo conjunto de notas, tá? Agora, se eu mudo para o ré, você vai ver que a gente... E eu fico lá dentro, só com essa tônica. Mesmo conjunto de notas, tá vendo? A cara que já deu. Fico aqui, tô no modo dórico. Se eu venho pro Mi, mesmo conjunto de notas. Tá vendo? E assim, vai abrir esse som, olha só. Vou pro frígio. Vou ver se eu começo sempre do dó. Tá vendo? Que som aberto? E assim para todos. Mixolídio. Fica aberto, tá vendo? Aquela coisa de resolução aberta. A gente já viu essas sensações. Esse é o grande lance, gente. Tá vendo? Você vê que a essência ela é a mesma lá dos primórdios, né? A música modal, aquela música moderna, modal, aquela que só usa o mesmo conjunto de notas em torno de um único centro tonal. E dentro dessa visão moderna, essa visão híbrida, né? Adaptada, digamos assim, ao maior e ao menor do tonalismo, a gente tem os modos que se geram dentro dos modos ou da escala de base. Por isso que eu defendo que é correto quando alguém diz, quando alguém chama de modos da escala maior ou modos da escala menor, porque eles são de fato modos, são sonoridades dentro desse conjunto de base, né? O maior ou o menor. Você vê, a gente poderia ir direto, ligar a câmera, fazer aquela coisa rápida, né? A regra de ouro, não sei o que, a utilização dos modos, mas tudo isso é super importante, essas outras questões são super importantes para a gente entender nomenclaturas, classificação, e sobretudo para não cair nessa confusão generalizada, né, que eu vejo na maioria absoluta dos vídeos. Às vezes vão falando coisas soltas, sem sentidos, como se fosse verdade, né? Bom, enfim, isso aí no fundo ele vai acrescentando mais confusão, né, a toda essa história que já é historicamente confusa, né, esse assunto. Bom, vamos seguindo, como eu falei. Isso também acontece com outras escalas de base, né? Outros modos. Vamos pegar, por exemplo, o jônio bemol 3, que também é conhecido como escala menor melódica. A constituição dele, então, é tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, tá?
Não importa o que eu toco, mesma coisa. Fico com essas notas. Mas a minha nota finais, a nota que diz a tonalidade, tá? No Dó eu tenho o modo ou escala menor melódica, tá bom? A gente vê que é híbrida essa visão de escala, enfim, viu? Falando Ré. Se eu venho pro Ré e fico aí no Ré, ele é que está dizendo a tonalidade, o mesmo conjunto de notas, a mesma coisa. A gente tem essa outra sensação. Dórico bemol 2, né? Como a gente fala. Tá? Lead, ó, vai mudar. Ó, tem total sonoridade. Opa. Tá? Maravilha. E assim vai com todos os outros, sei lá, Lócrio 9, tá vendo? A sonoridade que a gente conhece bastante, né? Tem lá no 251. Tá? Agora você vê que a gente sempre se reporta às escalas modais fazendo menção ao maior e ao menor naturais, né? Digamos assim, os naturais, os originais. E isso também mostra o porquê dessa visão de que no nosso sistema a gente só tem o maior e o menor. Você vê o jônio bemol 3, né? Ou o menor melódico, ou seja, jônio bemol 3 maior com a terça menor, ou menor melódico, que é o menor natural, vamos dizer, melodizado, né? Adaptado melodicamente. Depois, dórico bemol 2, está falando lá do dórico, do original, né? Com bemol 2, com uma alteração. E assim vai para todos os outros. Falei aquela hora, Lócrio 9, por exemplo, é o Lócrio, que é do 7º grau do natural lá, com a segunda alterada. Enfim, tá tudo com base no maior e no menor, né? Bom, como a gente viu, está tudo dentro de um conjunto de notas. Agora, seguindo essa visão híbrida, a gente pode pegar qualquer conjunto de notas, né? Pode fazer uma escala de base, pode fazer um modo, extrair outros modos, outras escalas, outras sonoridades, né? Que nem a gente viu aqui no canal com o Messiaen, né? A gente viu agora há pouco, ele fez os próprios modos dele, né? Baseados lá nas simetrias. Esses modos não tem nada a ver com esses outros nomes que a gente usa, Lídio dominante, Lócrio 9, entende? São outras sonoridades. Eu já falei isso aqui no canal, vou repetindo. Nessa visão moderna, essa visão híbrida, os modos e as escalas, eles são dois lados de uma mesma moeda, né? A gente só tem que lembrar que o modalismo conserva um centro tonal, usa apenas notas de um modo ou uma escala de base, né? Independente de tudo, essa história de função, independente de ter trítono ou não, o modo, enfim, usou apenas um conjunto, uma escala, né? E ficou num único centro tonal. Então a gente está no modalismo. A gente viu que cada nota de base pode assumir o papel de centro tonal e gerar assim outros modos, ou como eu falei, escalas modais, né, com diferentes sonoridades, conforme a gente pôde ver e pôde, sobretudo, sentir, né? Bom, toda essa teoria que a gente viu, é claro, é extremamente útil para a compreensão e também para a performance, né? Mas a gente sabe que tem a parte prática também, que isso também é importante. É por isso que eu sempre procuro cobrir, na medida do possível, cobrir os dois lados, né? A compreensão, que representa a ação no pensamento, e o fazer, né? Que representa a ação no plano prático, como já disse nosso grande pensador Jean Piaget. E ambas essas funções são importantes no aprendizado musical, né? Então, vamos para esse final aí com a parte prática. Veja, a gente viu que as sonoridades de um modo se estabelecem de acordo com as relações de intervalo, né, que cada modo possui. Uma determinada sonoridade ele vai ter. Então, esses determinados intervalos que definem auditivamente o modo, essas notas, elas são chamadas de notas características. E para a gente saber quais as notas características do modo, para a gente acessar essa sonoridade de forma bem prática, de forma bem imediata, tudo que a gente tem que fazer é procurar pelos semitons. Essa aí é a nossa regrinha de ouro e única regra, entendeu? Então, olha só. Aí na tela, aqui a gente tem uma tabela com uma lista dos modos, né, da escala maior ou das escalas modais, né, do jônio.
E eu estou usando aí os graus para a gente enxergar de imediato a constituição de cada módulo, né? Porque a gente, com os graus, basta saber a escala maior, né? Porque a gente já falei também, estuda intervalo a partir da divisão diatônica da escala, né? Então, você sabe a escala maior, coloca em grau e sempre vai dar certo. Você vai ver agora. Veja, então, o primeiro módulo jônio, né? A gente tem os semitons entre o grau 3 e 4 e depois entre o 7 e o 8, que no caso é o 1, né? Pois são essas notas que vão evidenciar o módulo, são esses semitons entre esses graus que vão estabelecer a sonoridade do jônio, entende? Está aqui nos semitons. Então, o dórico, por exemplo, mesmo conjunto de notas, né, mudou o baixo, né? Mudou o baixo, muda a configuração. Então, começo na segunda nota como tônica. Então, eu vou ter tom, semitom, tom, semitom. Essa configuração, esse Ré não é 2 de ninguém, tá? É modalismo, né? Então, ele é o 1, né? Então, eu vou fazer essa mesma configuração. É assim que a gente está vendo. Por isso que você sabe, a partir da configuração da escala maior, depois basta colocar os graus e essas alterações vão se dar em cima dos graus, por isso que é prático, tá? Então no dórico a gente tem os semitons entre o 2 e o bemol 3 e entre o 6 e o bemol 7. Essas notas já são tá vendo? São o dórico. Ou você pode fazer inversões, né? Tá? Depois a gente tem o frígio, a mesma coisa, você pode fazer. Tá vendo? Sonoridades do frígio. Depois você tem o lídio, pode fazer aqueles acordes. Ó, inverte. O piano é mais generoso. Mas aqui também é muito interessante. Pode fazer padrões, por exemplo. Vai criando sonoridades lá em cima. Imagina se tem alguma coisinha. Entende? Fazendo qualquer coisa, mas a sonoridade tá tudo aqui, tá bom? Nos semitons. Depois, lídio, mixolídio. Mixolídio a gente podia ter um acorde sus, né? Pra entregar os dois. Ó, tá vendo? Tá aí, toda a sonoridade do mixo. Depois a gente tem eólio. Tá vendo? Vai dando essas montagens. Porque a gente quer que apareça, né? Essas notas. Tá? Depois a gente tem o lócrio, aquele do meio diminuto, né? Também lembra um pouquinho o frígio, né? Só que tá aqui a diferença. O frígio também é usado em cima do dominante, não é usado só como menor, né? Por exemplo, ele é usado assim como sus4, também bemol 9. Tá? Lembrou um pouco essa sonoridade, né? Do lócrio. Se eu fizer essa montagem, lembra. Mas aí eu vou ter que pôr esse sol bemol, que é o negócio, né? É onde está a emoção desse modo, né? Aqui eu posso fazer. Aí sim, já estou com o lócrio. Maravilha, modo lócrio. É muito legal a gente poder enxergar, né? Poder sacar tudo isso de forma tão simples. Está tudo nos semitons, né? Para mim, aquele tipo de sacada que me faz pensar, né? Por que ninguém me disse isso antes? Mas é isso aí. Nunca é tarde para a gente aprender. Bom, meus caros e minhas caras, com isso, olha só, eu vou dando por encerrado o episódio de hoje. Eu espero que você tenha tido tanta satisfação em assistir esse episódio quanto eu tive em gravar. E você já sabe, dúvidas, críticas, sugestões, aquele alô para a comunidade que vai
orbitando aqui na atmosfera do canal, você já sabe transformar tudo num código binário e manda aí através dos comentários para esse canal perdido nesse imenso abismo do binário que é a internet. Mais uma vez, um grande abraço e até uma próxima.